Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez num episódio super especial do Papo de Seller, na terceira temporada, quem diria, em terceira temporada. E hoje a gente trouxe uma convidada, e olha só, uma convidada super especial, uma mulher com uma energia incrível, que onde chega ilumina o espaço. Eu realmente gosto muito, conheci recentemente, mas eu realmente considero muito, que é a Luísa, e eu queria, assim, eu fico muito feliz, queria te agradecer de coração a sua presença aqui, é muito legal, assim, aqui a gente discutiu, falou um pouco agora nos bastidores, é muito importante a presença de mulheres como empreendedoras, né? A gente às vezes tem dificuldade de encontrar mulheres, e eu tenho duas filhas, então eu gosto muito de inspirar as mulheres que elas podem tudo, elas devem fazer tudo, e ter você à frente de um negócio que vem crescendo, que vem inspirando muitas mulheres, muitos homens, tenho muita honra de ser, né, estar no seu círculo de amizade, ter conhecido você, Gabriel, enfim, e, cara, ter Eu você que aqui vai quero ser te legal. agradecer muitíssimo, eu tô muito feliz. E o que você falou dessa energia, a gente se conecta. Quem é do bem, eu falo, quem é do bem atrai quem é do bem, fica com quem é do bem. E eu quero deixar agora olhando novamente nos seus olhos, naquele dia que nós tivemos a oportunidade de jantar juntos Sim. no evento da Magis, você descreveu a sua família com tanto carinho, Cláudio, que eu falei, gente, brilha nos seus olhos. Então, o meu motivo pelo qual eu empreendo é a minha família e ver outras pessoas que falam carinho da família, É. isso me enche os olhos. Obrigada pelo Ah, convite, eu tô muito feliz de estar aqui. não, eu que agradeço e vai ser um papo muito legal. Acho que hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é muito caro para o seller, né? Luísa, ela é especialista em importação e quando às vezes a gente fala de importação, você pensa, eu tenho que trazer um container, eu tenho que colocar US$ 1 milhão e eu não tenho dinheiro, mas eu preciso ter margem. E a gente está aqui hoje, o papo é para dizer o seguinte, cara, você pode. Então, a ideia aqui é mostrar que você não precisa ser um grande importador, você não precisa ter US$ 1 milhão de capital, que você precisa ter planejamento. E é essa a ideia nossa hoje de conversar, falar um pouco, né? Porque mais do que um trabalho de você vende, né, o seu dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você chegou nessa ideia, como que você pode ajudar o seller, quais as dicas que você dá para o seller que está pensando em importar. O que você falou é verdade, eu vendo, então eu uso a importação como meio para poder fazer a venda, porque se você for parar pra pensar, você conhece muito bem o mercado de comércio, você sabe que não existe como você ganhar dinheiro se você não comprar mais barato, porque o preço de venda muitas vezes ele é nivelado com o mercado, ou seja, com base em todos aqueles vendedores que estão ali anunciando aquele mesmo produto, principalmente online que você tem uma facilidade enorme, você como comprador tem uma facilidade enorme de poder comparar preço. Quando vem um vendedor e bota um preço muito mais abaixo, o mercado rapidamente ele acaba tendo que nivelar para baixo. E quem é que ganha dinheiro? Quem tem um custo unitário de produto muito menor. E como que a gente consegue fazer isso? Importando Importante. ou fabricando. Mas aí, na minha opinião, o custo de fabricação é sempre muito mais alto do que o de importação. Por incrível que pareça, tá? Todo mundo acha que, meu Deus, eu preciso de pelo menos R$ 100.000 para ficar no zero a zero. E eu, alguns anos atrás, há 5 anos atrás, quando eu comecei a importar, eu era mais uma pessoa que estudava, buscava informação sobre importação e via que eu não era elefante. Eu não nasci grande, eu não vim do comércio, a minha família não veio do comércio, pelo contrário, eu inclusive fui muito contra a linha natural. Eu era CLT, eu trabalhava no mundo corporativo. Cláudio, eu trabalhava no mercado financeiro. Nossa. Então, para eu sair da consultoria financeira para ser vendedorazinha de Mercado Livre, é sério, vendedorazinha de Mercado Livre foi um belo de um caminho que muita gente sofre. Eu sei que empreender é solitário, eu não vou abordar isso, mas foi um belo de um portas fechadas. Eu só encontrei portas fechadas no caminho e Ceticismo da família. nem recentemente, nossa, que legal, né? 5 anos depois, eu falei: "Aham". 5 anos depois, eu importando, fazendo o negócio certinho, você fala: "Que legal", mas pelo menos veio, graças a Deus, a empresa dá super certo, as importações acontecem de maneira muito tranquila e
tudo isso porque lá atrás, eu brinco, a Luísa, que hoje tem 33 anos, mas a Luísa de 6 anos de idade. Por quê? Mas por quê? Sabe uma criança de 6 anos de idade que tudo quer saber o porquê das coisas? Eu tenho 6 anos de idade. E a Luísa, que adolescente de 17 anos, ah, é? Você tá falando que é assim? Eu vou falar que eu faço diferente. Essas duas meninas se juntaram com a mulher de 27 anos de idade para pegar e falar: eu vou conseguir fazer uma importação, apesar de todo mundo me dizer que é impossível fazer. Aí você pegou $100.000 e começou a importar. Eu peguei R$300. Tá vendo, gente? Cláudio, R$300 em produtos. Então, o que aconteceu foi o seguinte, vou voltar um pouquinho na minha história. Eu disse que eu trabalhava no CLT e eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, você falar pra mim agora, nossa, trazer uma mulher que é mãe. Eu sou mãe, entendeu? Eu sou empresária, eu sou importadora, eu sou educadora, mas eu sou mãe. E esse sonho aconteceu há 10 anos atrás. Aconteceu não, né? Ele foi colocado como plano de ação 10 anos atrás, numa entrevista de emprego. Eu estava aqui, ó, sentada com a gerente que ia me entrevistar e ela falou, onde você se vê em 10 anos? Aí eu, meu Deus, onde você se vê em 10 anos? Sei lá onde me vejo em 10 anos. Aí eu falei pra ela, ó, você quer a resposta verdadeira, a sincera, ou a profissional? Porque a profissional, o que você espera? Não, eu em 10 anos vou ser presidente de uma multinacional. Eu em 10 anos vou estar num cargo X. Eu falei, não, eu em 10 anos eu quero ser mãe. Eu falei isso com todas as letras. Eu quero ser mãe, quero poder ter tempo para cuidar da minha família. Então, há 10 anos atrás, eu fiz esse planejamento. E 7 anos atrás, quando eu comecei a empreender, o que eu fiz? Gabriel e eu, a gente começou a vender online. Então, eu comprava do AliExpress para poder revender no Mercado Livre. E eu fiz isso durante quase 2 anos, enquanto eu ainda era CLT. Entendeu? Foi fazendo uma transição aos poucos. Eu falo que o meu emprego, né? O meu emprego, o trabalho que eu tinha como CLT foi ele que financiou o meu e-commerce no começo, porque aquilo ali para mim era, entre aspas, um hobby, para que no dia que eu pudesse ser mãe, eu pudesse ter um passatempo para poder ocupar a minha cabeça, enquanto eu pudesse ter tempo para cuidar da minha família e não voltar para o CLT. Porque o grande lance era poder ter tempo, ter qualidade de vida, o que todo mundo espera. Que hoje você sabe muito bem que você trabalha pra caramba, mesmo sendo dono do seu próprio negócio. Sim, não tem jeito. Você trabalha com o filho nas costas, você trabalha com o filho no colo, você trabalha com o filho dormindo, você trabalha igual. Mas pelo menos você tem a escolha, Cláudio, de trabalhar com ele ao seu lado e não deixando ele numa creche. Pelo menos essa é a minha escolha diária, entendeu? Isso é muito importante, né? Porque eu tenho 2 filhas grandes já, né? Uma já se formou, outra está se formando, então assim, é muito rápido, né? Sair de bebezinho para mulheres, né? Então é muito rápido. Dizem que os dias parecem anos e os anos são horas. Exatamente. Né? Que passa super rápido. Hoje meu filho tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 4 meses, mas eu olho e falo, meu Deus, mas você já tem 1 ano e 4 meses? Já tá correndo por aí, Há né? 10 anos atrás eu queria ser mãe, agora eu já sou mãe, você já tá correndo por aí, vivendo e sendo criança. Mas, então eu vivi essa jornada dupla de CLT e empreendedorismo durante 2 anos, que foi quando eu consegui entender o que é demanda de produto. E nesse momento é importante saber que eu fazia isso durante a semana, então eu saía de casa às 7h30 da manhã, eu morava no Rio ainda, eu saía de casa às 7h30 da manhã, eu voltava para casa às 10h30 da noite. E no tempo que eu tinha ali no transporte público, era o tempo que eu conseguia ouvir podcast. Era o momento que eu conseguia ouvir lives de YouTube, conseguia ouvir vídeo de YouTube para poder aprender o que é demanda de produto, como achar produto com demanda, porque você sabe muito bem, um negócio de sucesso ele só acontece com um produto muito bom. Porque de nada adianta você investir alto num marketing, num investimento alto em marketing, investimento alto em equipe, investimento alto em um bando de coisa. Se você não é competitivo. Se você não tem um produto que vende. Se você não tem um produto que vende. Você tem produto físico, você tem produto serviço. Se o seu serviço não é bom,
Meu amigo, você pode ter todo o relacionamento do mundo. Ele não consegue ir para frente. Isso aí a gente tem percebido cada vez mais. Primeiro, um requisito de venda é desejo, né? Então precisa ter competitividade. E hoje, quando você fala nisso, o mercado, assim, não adianta. Você tem uma série de importadores que trazem o mesmo produto, que vendem com preço. O importador, inclusive, vai concorrer com você, né? O que é Aham. muito comum. E uma dúvida que a gente sempre tem é o seguinte: hoje, nos dias de hoje, você começou 10 anos atrás, começando com R$ 300. O que você. 7 anos atrás. 7 anos atrás, com R$ 300. Hoje, o que você entende? Falar assim, que uma pessoa, para começar, vamos imaginar o seguinte: não é que já é um seller. Vamos falar aqui com um seller que usa o Magis, que vende lá 150 mil, 200 mil por mês. Quanto você acha que ele precisa de capital para começar um processo de importação que faça sentido? Fala assim, tá bom, que tudo bem, eu vou importar R$ 300. Se você é muito pequeno, é um caminho. Mas a gente está falando aqui com sellers que já fizeram parte dessa jornada. Um seller que fala, cara, eu sempre pensei que importar fosse para os grandes, embora Não. ele tenha faturando 100, 200 mil reais. O que você pode dizer para esse seller? O que ele precisa fazer para começar um processo de importação? O que eu fiz lá atrás foi em 2018, quando eu comecei a importar, saiu, e na verdade em 2017 saiu uma normativa, que é a IN 1737, que fala que existe uma possibilidade de você importar um valor máximo de US$ 3.000. US$ 3.000 hoje são R$ 5.000 em produtos que você pode importar. Perdão, são R$ 15.000 em produtos, porque o dólar hoje está a 5. Então, você traz no máximo US$ 3.000 em produtos, que em conversão para a moeda atual, que hoje está 5 e Por pouquinho, volta de 15 mil. R$ 15.000. Você falou para um seller que já fatura 150 mil. Se esse seller já fatura 150 mil, ele provavelmente, hoje, ele investe em estoque em torno de R$ 50.000 dos fornecedores nacionais. Tem gente que investe mais. Muito mais. Ou seja, ele tem os 15, ele pode ter os 15 mil. E para esse seller, ele não precisa fazer a modalidade simplificada, que eu ensino para quem não tem 150 mil, para quem ainda não fatura 150 mil. Eu ensino para quem fatura, nem fatura ainda. Ensina para quem está faturando R$ 5.000 por mês ali, ainda está patinando e tal. Para um seller que já tem um faturamento de 150, é um cara que já consegue compreender o que é estoque, Sim. o que é um estoque encalhado. Ele já sabe gestão, já superou a parte de gestão. Ele já sabe o que é um produto com demanda e ele sabe que ele não pode perder tempo investindo dinheiro, investindo anúncio, investindo em plataforma num produto que não vai vender. Tá. Então, para esse seller que já tem gestão, que você mesmo falou, que já tem conhecimento de mercado, eu acredito que um bom investimento para ele seja de R$ 40.000, somando produto, imposto e frete. Porque na nossa equação isso faz toda a diferença. Então, aí você fala, é um investimento mínimo? Não. O investimento mínimo dele, R$ 500. É o investimento máximo? Não. O investimento máximo dele é ele e o banco dele que vai dizer quanto que ele consegue ter. Eu tive fábrica, né? Eu importava, uma importação minha passava de $1 milhão, né? Aí, ó. Então, e assim, com 90 dias que eu pagava lá. Então acho que aqui a gente pode dividir em dois momentos, né? Então a gente tem uma situação que é muito mais simplificado e que eu vou te dizer, tem muita gente que não operou e tem o capital para fazer isso, às vezes está lá e fala, pô, eu saí de um emprego, tal. Sempre recomendo muito cuidado, porque vale a pena estudar muito. Mas vamos imaginar, então, assim, quem está começando a vender agora, começou a vender no Mercado Livre ou em outro marketplace e quer importar. E é uma empresa pequena que está faturando 10, 15 mil reais, mas dispõe de 15 mil reais. A pergunta que eu te faço, a primeira: como que ela escolhe o produto? Como que você pode ajudar na escolha do produto? E como funciona esse processo? Nesse momento, vamos simplificar, né? Simplificando, falo isso, importando. Então, vamos falar aqui para o seller que está começando. Assim, qual é o processo? Qual é a jornada dele? Eu vou escolher o produto. Então, eu queria que você falasse assim, mais ou menos. Eu tenho 10 passos. Tá. Eu quebrei a importação em 10 passos. Legal. E se eu te falar agora os 10 passos, você vai ver que
Nada muda com relação à pesquisa de fornecedor, à pesquisa de produto aqui nacional. O primeiro passo é, sem dúvidas, a escolha do produto. De novo, não tem como uma empresa faturar 150 mil, 1,5 milhão por dia, se for o caso, se ela não tiver excelentes produtos com demanda. O segundo passo da importação, e aqui é uma coisa extremamente importante, na minha opinião, é a verificação do NCM. Super técnico. O que que isso significa? Imagina que você tem uma lojinha, você quer abrir uma lojinha que vende capinha de celular, ou com esse mesmo dinheiro você pode investir num café, um café e padaria, tá? Tá. Qual é a complicação do café e padaria? Você trabalha com estoque de alimentos. Perecível. Então, você tem que se preocupar ali com a validade, você tem que se preocupar com a Anvisa. Vira e mexe, virar a vigilância sanitária para poder ver se a limpeza está de acordo, se os alimentos estão na validade. Então, eu tenho um órgão ali regulador que fica no meu ouvido vendo se está tudo de acordo. Enquanto na capinha de celular, na lojinha de capinha de celular, não tem validade aquele produto. A Anvisa não tem por que bater na minha porta. Então, Mas se for, por exemplo, um Wi-Fi, ele tem uma regulamentação. pronto. Aí o Wi-Fi, a gente já entra nesse mesmo conceito. Então, todos aqueles produtos que eu preciso de um órgão regulador dando uma olhada, a Anatel, como você acabou de falar, a Anvisa, o Inmetro. Brinquedos, né? Inmetro. O brinquedo é o Inmetro. Então, esse tipo de órgão regulador, ele acaba colocando um obstáculo na minha importação, uma burocracia Uma a barreira, mais. né? É porque a barreira, muitas vezes, o pessoal acha que, eu não posso seguir. É um quebra-mola. Eu não sei se você chama de quebra-mola, eu chamo de Lombada. uma lombada, pronto, uma lombada. Então, por isso que achei o produto, quero importar brinquedo. Aí eu vou ver o NCM, eu sei que eu vou precisar do Inmetro. Talvez o investimento da... Certificação seja maior do que a importação. Perfeito, perfeito. Então agora é o meu momento? Não. Então eu posso seguir para um produto que eu não tenho Inmetro? Eu posso seguir para um produto que eu não tenho Anvisa? Posso. Então, e vou te falar, a grande maioria dos produtos não precisa, tá? Não Sim, precisa. isso é As pessoas, é porque as pessoas estão tão fissuradas nos mesmos produtos que acaba que só tem produto de criança com Inmetro. Não. E se eu quiser, por exemplo, importar um produto de uma marca, eu posso? Não. Nike, assim. Não. Aliás, você pode. Você, Cláudio, tem alguém dentro da Nike para poder te dar autorização? Então isso é importante, tá vendo, gente? Então, assim, não é falar, eu vou trazer uma marca conhecida, que você tem uma proteção. Então, assim, a gente tá falando aqui, ó, rapidinho, a gente já falou de órgão regulador, vou trazer um brinquedo. Cara, você já vai ter um problema. Eu vou trazer um brinquedo, menina superpoderosa, você vai ter 2 problemas. Perfeito, perfeito. Não significa que você não possa importar. Detalhe, eu posso sim importar brinquedos e eu posso sim importar produtos de marca, desde que eu tenha autorização do Inmetro para poder importar, e aí eu preciso ver qual é a documentação que eu preciso, de acordo com o produto. E, superpoderosas, meninas superpoderosas, como você falou, eu tenho que ter autorização para poder revender esse produto. Antes da importação acontecer, existe a revenda, porque você vai trazer em grandes quantidades. Então, vai bater aqui, a Receita vai olhar e vai falar, que legal, você trouxe 100 mil bonecas da Barbie. Cadê a Mattel? A Mattel te deu autorização? Porque, para pensar, você tem a Magi 5, que é uma marca registrada. Se eu vou lá e começo a trazer... lançar um produto... Eu trago essa garrafa, Magi 5. Você me autorizou? Você investiu em marketing, você investiu em desenvolvimento de produto, você investiu em qualidade, testes, e eu vou lá e trago uma garrafa que não tem nada a ver com a qualidade que você fabrica hoje ou já importa, e eu estou revendendo no seu nome? Isso é um problema, né? E a gente sempre vê, sempre falo isso, não adianta. Eu fui importador por muito tempo, eu tinha fábrica, e a gente era um cuidado, e era um processo muito complexo, porque era um produto complexo, né? E a gente sempre teve essa preocupação com marca, de não ter identidade de marca, e quando tinha que trazer um produto com marca, tinha que trazer uma memória Samsung, ou um produto da Samsung com marca Samsung, a gente tinha autorização, ou estava comprando de um distribuidor que já autorizava a gente
somente por conta de venda, tinha um documento que autorizava a venda dele para o Brasil, por exemplo. Você falou isso. Ah, tem um documento. Aí a pessoa vai falar, ah, mas o meu fornecedor na China falou que ele tem um documento. Só que esse documento tem que ser aprovado pela Samsung aqui no Brasil. Porque imagina você tinha a sua fábrica, ah, não, isso aqui é Samsung, chega na hora, não funciona. A pessoa, eu tô comprando de você, eu vou falar, a minha bronca vai ser com a sua fábrica ou vai ser com a Samsung? A Samsung. E a Samsung vai olhar e falar, ei, mas eu nunca fabriquei esse, sei lá, relógio. Isso aqui não é meu. Ah, mas foi vendido como Samsung, amigão. Isso aqui é pirata. E pirataria é crime. Crime. Então, quando a gente fala aqui do NCM, que é o segundo passo da importação, é extremamente importante você verificar se existe esse órgão regulador. E, trazendo já a parte da marca, para mim, ele é a primeira linha de barreira Corte. mesmo. Não pode trazer produto de marca sem autorização. Você quer trazer um produto da Magi 5? Peça autorização à Magi 5. Ela é a detentora da propriedade intelectual da marca. E eu acho até quando a gente fala de certificação, às vezes fala, mas a Anvisa ou o Inmetro é extremamente importante. Primeiro, protege a gente, né, como consumidor. Vai trazer um brinquedo para dar para o seu filho, você não sabe se o produto é tóxico, você não sabe se as peças soltam. Então, não é que é às vezes a gente fala, mas tem um monte de burocracia. Cara, não é diferente no resto do mundo. Porque se fosse assim, tá bom, vou trazer um brinquedo que é feito com produto tóxico, que solta peça, que não tem idade, que está dizendo que é para uma criança de 3 anos e solta uma peça que pode engasgar o filho. Ou seja, aí você vende esse produto, acontece uma tragédia, tá lá você é o responsável. Agora, uma pergunta que eu sou... E agora eu estou falando realmente porque eu não sei. Eu importava em grandes volumes, eu conheço até relativamente bem todo o processo, né? Mas, por exemplo, nessa importação pequena, de até $3.000, como funciona a questão da tributação? Como que eu pago? Quanto esse imposto? Ele vai por produto? É uma taxa fixa? Como que funciona? Então, a gente tem... Você já está pulando para o meu 10º passo. Perdão. Não, mas vamos seguir para poder responder. Porque isso é importante, porque quando a gente fala da importação simplificada, existe uma coisa que é a forma de pagar o imposto é simplificado. Os 10 passos... Não quer dizer que seja barato, né? Não quer dizer que seja barato. É que nem o Simples Nacional, eu falo, é simples, gente, não é barato. Perfeito. É exatamente esse conceito. Os 10 passos da importação, ele vai acontecer se você estiver trazendo um produto via marítima, uma importação via aérea, ou se você estiver fazendo o desembaraço simplificado ou o despacho comum, que a gente chama de formal também. Então, o pagamento do imposto na simplificada, você mesmo falou, não necessariamente é mais barato, mas é muito mais simples. Eu vou pagar uma única alíquota de imposto. Que é? Imposto de importação de 60%, em cima do valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro, senhor importador? Produto mais frete. Mais seguro, muito bem, muito bem. Então, você vê, isso é igual para você que fazia grandes importações. Só que quando você faz importação marítima, que era o seu caso, você pagava o imposto que você tem, imposto de importação, imposto de produto industrializado, e detalhe, qualquer coisa a partir do imposto de produto industrializado, o fabricante também paga. Sim. Então, você está pagando isso se você é fabricante brasileiro ou se você é importador. Então, eu lembro que eu pagava II, que é imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Perfeito! É exatamente isso. Esses 4 primeiros são federais. E o estadual. E o estadual é o ICMS. Que é calculado sobre a base dos outros impostos. Ou seja, não é simples. Aí já não é simples. Mas... pode ser mais barato. Não, mas isso é uma questão que independe de importação. Porque se você estiver fabricando, você também paga o ICMS. ICMS, vou falar uma coisa pra vocês. Cara, sério... ICMS é imposto em cima do imposto, em cima do imposto, em cima do imposto, em cima do imposto. Você fala, meu Deus, não acaba nunca o imposto. Aí o Estado vai lá e pega mais um pouco. Você fala, gente, mas o governo federal já não pegou? Mas enfim, não vamos discutir aqui a carga tributária que ninguém consegue compreender. Mas eu acho que é um caminho muito importante essa questão da importação simplificada, porque se você for pensar, mesmo que seja 60%, a maior parte dos produtos, por exemplo, eu importava alguns produtos, eu tinha fábrica de computadores, então, tela. O II é 0, o IPI, eu tinha redução do IPI, PIS, COFINS, então eu tinha
muito incentivo para importação, porque eu fabricava. Beleza. E Mas isso não funciona para Simples Nacional, tá? não funciona. Isso é importante ressaltar. O Cláudio falou, eu tinha isenção fiscal, eu tinha incentivo fiscal também, porque eu era fabricante. Você era real ou presumido? Real. Real. Não tem como, não se justifica porque você não tem crédito no Simples Nacional, né? Você não se acredita para se debitar da forma que eu... Então, assim, eu acreditava todos os impostos federais, o ICMS, e na saída, no meu caso, eu tinha incentivo, porque eu estava numa zona franca, numa zona livre com incentivos fiscais, não era zona franca, mas era livre. Mas era muito complexo, era assim, eu precisava de despachante, por exemplo, coisa que eu imagino... Na simplificada, a gente não precisa. Então, eu gastava aí numa importação por volta de R$ 3.000 com despachante e era impossível, digo para você, impossível você fazer isso dentro de casa. Não tem a menor condição. Inclusive, hoje a gente faz importações marítimas e importações aéreas no despacho comum, formal. Tá. Eu também preciso de despachante. E aí eu pago eu tenho a redução dos impostos. Por quê? Que é o meu ponto 2. No momento que eu sei qual que é o NCM, eu sei quanto de imposto eu vou pagar se eu fizer a importação formal versus simplificada. E eu acho até que a gente precisa pensar que é um processo natural. O que você vai acontecer? Às vezes você pode começar fazendo importação simplificada até para teste do produto. Perfeito. Né? Porque você fala, cara, eu estou importando esse carrinho aqui, eu quero ver, eu vou pegar 10 produtos, eu vou colocar R$ 15.000 ali, $5.000, eu trago 10 produtos, que é uma outra coisa que você deve falar também, a questão, por exemplo, eu importava num container de 40 full, o de 20 pés normal, e tem a importação fracionada, né? Sim. Então você pode trazer fracionada, simplificada, e muitas vezes, mesmo para quem tem volume, às vezes você pode lançar a mão desse recurso para acelerar o processo. Com né? certeza. A importação fracionada que o Cláudio falou é você conseguir fazer uma importação marítima, trazendo, ao invés de trazer um container inteiro, que você vai... Gente, um container inteiro tem em metros cúbicos 60, um 40 nor deve ter tipo 60 metros cúbicos. Não é nem 60 metros quadrados. Não é 60 metros quadrados. Mas é espaço pra caramba. Então imagina, quando eu comecei morando num apartamento de 46 metros. Sabe quando eu ia trazer um container? Nunca, eu não tinha espaço para guardar. Eu poderia ter faturamento, o que também não tinha, mas aonde eu ia guardar um container dentro do meu apartamento? Não cabe. E aí vem o grande lance das pessoas que falam, mas se eu importar eu só posso trazer container, mas eu trabalho de casa. Mas você pode trazer ele aéreo, caixas menores, não precisa ser quantidades grandes, e trazendo na marítima, você também pode compartilhar fracionar aquele container com outras pessoas. Pensa num ônibus. Você não precisa alugar o ônibus inteiro para você viajar de Rio para São Paulo. Você pode simplesmente pegar uma passagem, uma poltrona uma fração ali daquele espaço para poder fazer a sua viagem. Eu acho que isso é muito legal entender o seguinte, eu falo sempre isso, não é simples, não é barato. Você não pode confundir, é Simples Nacional. Não necessariamente, às vezes você está no lucro real, é mais barato do que o simples. Mas é simples, você está pagando um imposto. E às vezes, isso daí, para quem ainda não importou, pode ser um negócio muito valioso, porque você acha o fornecedor. Eu já fui para a China umas 6 ou 8 vezes, enfim, conheço. Você sabe que eu nunca fui à China? Não. Você vê, eu importo, todo santo mês chega importação no meu galpão. Eu nunca fui à China. Você vai se apaixonar quando você for, é muito Ano legal. que vem, a minha viagem tá marcada em 2020, né? Pandemia. Super legal, todo mundo de portas fechadas. E aí agora, vamos ver se ano que vem deixar o meu filho, porque esse ano não foi, porque tinha um neném pequeno. Aí ano que vem eu vou sem ele. Mas é muito legal, assim, você vai gostar. E aí o que acontece? Você trazer essas importações, a China, e eu posso falar porque, como eu disse, eu já importei, eu já estive lá várias vezes em Shenzhen, enfim, Hong Kong e outras cidades, na Canton Fair, e a China tem a seguinte situação. Você vai comprar o produto, ele fala, quanto custa? Custa $10. Você fala, é caro, eu quero pagar $2. Ele vai te dar o produto por $2. Só que ele não vai dizer que vai colocar uma rodinha de péssima qualidade. Então,
serve, eu vejo talvez essa importação, me corrija se eu estiver errado, pode ajudar o seller, primeiro, a validar o fornecedor Perfeito, e validar o produto, porque, perfeito, cara, beleza, se você, dependendo do seu tamanho, se você trouxer $5.000 de produto, R$ 15.000 e errar em R$ 5.000, perfeito. beleza, vai empatar a conta no final do Tem gente que mês. quebra. Não é o caso do cenário que você trouxe, os vendedores à margem já faturam ali seus 150 em média. Ele não vai quebrar trazendo Isso. E para perdendo esse 5 mil cara pode reais. ser muito importante, porque imagina o seguinte: ele vai lá e traz um container, Imagina, $150.000. de produto. Chega aqui, não é o que você queria. Quebrou. Aí, só que ele não quebrou, né? Porque, assim, uma coisa é perder R$ 15.000, que é muito dinheiro para todo mundo, mas é uma coisa que você consegue se recuperar mais rápido. Ah, beleza, vende para os amigos, né? Vende preço de custo. Eu já vi isso, gente trazer produtos que você fala, cara, depois de 2 anos no estoque, cara, preciso vender. Eu até brinco o seguinte, gente, o primeiro prejuízo é o menor. Então, se você trouxe o produto, trouxe esse carrinho achando que ia vender, importou lá R$ 5.000, não vendeu, cara, vende abaixo do custo, mas vende logo, porque você ficar sentado, eu vou perder R$ 1.000, você vai perder tudo, então vende logo. Então, acho que validar as importações e entender, cara, E como que você valida? Você valida investindo menos dinheiro. Eu falo, é muito melhor você errar com 5 mil do que você errar com $50.000. E quando todo mundo começa a estudar a importação, eu comecei a estudar a importação e falava exatamente isso. Para você sair no 0 a 0 são R$ 100.000. R$ 100.000 na época, que o dólar estava 3, eram $30.000. Não, e tem outra coisa que tem que levar em conta para quem vai importar. Eu chamava do D0. Né? Então, o D0, normalmente, às vezes, dependendo do fornecedor, 30 dias antes, ou seja, você paga hoje uma parte do dinheiro, esse é o seu D0. Aí ele leva, dependendo do volume, 30 dias para produzir, você já perdeu 30 dias. Aí ele coloca no container, que vai levar mais uns 5 dias, 35 dias, aí leva mais 25 dias, 60 dias. Aí você desembaraça 70 dias. Aí você começa a vender, dependendo de onde você vai vender, vai receber aqui. Ou seja, você está falando de um ciclo financeiro de 90 dias fácil, Agora, né? imagina para quem nunca importou, ouvir que eu preciso de 90 a 100 dias para poder ver a cor do dinheiro. E sabe qual é a grande magia da simplificada? Ela chega hoje em 4 dias. Cláudio, entre eu pagar para o meu fornecedor, em uma semana ele libera para mim, já está no aeroporto, chega aqui em 4, 5, uma semana estourando. Na semana seguinte eu já vendi. A gente está falando de um tempo aí de 2 a 3 semanas. Eu já recuperei meu dinheiro, pelo menos parte do investimento eu já recuperei. Não, Sem precisar empatar 150 mil lá na frente. não, e é legal, assim, eu sei que você dá consultoria, você dá curso, e é muito legal, e eu falo sempre pro pessoal o seguinte, cara, é a mesma situação do Magis, eu sempre comento isso, às vezes o cara fala, mas automação é caro. É caro o teu... Você não faz ideia do que é caro. Gente, vocês não Né? fazem ideia. A minha operação saiu. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. A gente hoje faz, em média, 25 mil pedidos de vendas por mês, né? 25 mil. A gente tá falando de 800 pedidos por dia que saem lá da nossa expedição. Sem contar o full. E eu sempre fui muito organizada, Cláudia. Tanto é que a importação, para mim, na hora que eu comecei a estudar, o processo sempre foi tão claro na minha cabeça. Eu acho que é por isso que eu consigo traduzir esse processo com facilidade. E aí, a gente tinha o nosso RP que eu conseguia usá-lo como um hub. Começava a expedição 8 horas da manhã, terminava por volta de meio-dia, para tirar os 800 pedidos. Óbvio que o pedido vai e volta, porque tem algumas levas, né? Da 9h30 da manhã hoje, os meus meninos não têm o que fazer. Sério. Eu olhei pra expedição e falei, Gabriel, a gente tem gente a mais na equipe? Gabriel é meu sócio, meu marido. Aí ele, por quê? Eu falei, os meninos estão, sério, quase que de braços cruzados, falando, pelo amor de Deus, o que eu faço? O meu menino do administrativo, ele olhou, na hora que a gente implementou o Magis, ele olhou pra mim e falou assim, eu vou ser demitido? Aí eu, Gui, por quê? Aí ele, porque tudo que eu fazia, eu faço 1, 2, 3 cliques. Eu não faço mais nada o dia inteiro. Eu falo, não, amigão, calma que você vai ter. Vai aumentar o seu volume, né? Até por... Não, e é legal você comentar. Eu faço uma conta, eu falei no último episódio, eu comentei isso, que a gente teve, eu comentei exatamente isso. É uma conta que é real e eu sou muito otimista, assim, eu vou falar, ser generoso, dizendo o seguinte: se você usa dependendo da ferramenta, você usa o RP ou usa um outro hub de integração, não de automação como o Magis, se você perder 30 segundos
por pedido, que é, eu sou generoso. Eu achava que era pouco. Não, até eu conheço. Gente, desculpa. Eu sei que a gente tá aqui falando eu sei que eu tô dentro da casa da Magis. Se vocês soubessem o que a minha equipe olha e fala, você me dá trabalho? Eu não tenho como mais dar trabalho pros meus meninos, Cláudio, porque a Magis levou tudo. Mas você sabe o que eu te falo? Sabe quanto tempo? Se você ganhou 30 segundos por pedido, porque eu sendo generoso, que provavelmente você ganhou mais, com 800 pedidos você economizou por volta de 6 horas por dia de mão de obra. Isso é real. Ou seja, e aí você vai falar, mas o MAD vai gerar desemprego. Não, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, cara, você vai melhorar o seu estoque, você vai usar, e outra, o fato de você ser mais rápido, por exemplo, a gente tem a automação da emissão da nota fiscal de madrugada. As suas vendas, na medida que você implementa mais, se você faz 800 pedidos, em 2, 3 meses você já está fazendo 1.200, porque o marketplace começa a entender, e aí você não precisa contratar mais ninguém. Eu embarreirava a minha expedição, a gente de verdade, a gente embarreirava a entrada em novos marketplaces, justamente porque eu falava, ou eu contrato mais gente, que aí vem contratação de novas pessoas, treinamento dessas pessoas, o volume do estoque, que eu preciso fazer auditoria. A gente tem uma política lá na empresa que toda sexta-feira a gente faz auditoria de estoque. Inclusive, isso é uma política época do CLT, né? Eu trabalhava com auditoria, então toda sexta-feira a gente puxa relatório para poder ver quanto que tem de estoque para poder bater. E aí, o que você falou é verdade. Não é que eu tô reduzindo, não. Eu agora consigo aumentar os meus marketplaces. Inclusive, entramos, tem 2 semanas, entramos em mais 4 novos canais. Óbvio, tem ali outras questões, mas 4 novos canais. A equipe que antes estava, entre aspas, saturada, hoje os meninos conseguem fazer as coisas com muito mais tranquilidade e eles conseguem se desenvolver melhor. Então, hoje eles têm treinamento. Fizemos agora o treinamento de API dentro da empresa, que antes a gente não conseguia encaixar isso porque eu vou parar minha expedição. Eu não consigo parar minha expedição agora. Hoje eles conseguem trabalhar em cima dentro da Magis para poder gerar os próprios relatórios, para poder ver como que eles vão conseguir. Sem contar que o Gabriel adora o BI lá para ficar vendo. Gabriel, meu marido, ele é o louco do financeiro. Você sabe que ele está conversando agora com o Vitor porque ele tirou um relatório, não sei de onde, que ele está alguns dias, semanas, tentando tirar o relatório, e o Vitor, mas Gabriel, ninguém nunca pensou nisso. Aí o Gabriel, mas eu pensei, você consegue desenvolver para mim? Sim, então os dois agora trocando mensagens para poder desenvolver o BI que tem. Por mais que, para muita gente, Cláudio, é número. Quando você consegue entender que você consegue trabalhar de forma muito mais eficiente, você vê, nós estamos agora treinando a equipe para eles entenderem como ler aqueles números. Eu tô falando de gente, Cláudio, que nunca teve a oportunidade de mexer no computador durante a vida até os 20 e poucos anos de idade. Uhum. Então, você ensinar essas pessoas a ler dados analíticos, isso é geração de profissional capacitado. E a gente sempre fala assim, a gente criou uma ferramenta simples, né, que as pessoas... E é legal porque a gente precisa olhar para o seller e falar o que eu estou entregando de valor efetivamente para ele. Por exemplo, esses dias a gente estava... Quanto ganha hoje uma pessoa para fazer embalagem? Por volta de quanto? R$1.800. R$1.800. Então, CLT. vamos fazer uma conta aqui. CLT, R$1.800. É o salário base. Base, você vai te custar com férias, 13º, vamos colocar praticamente 3.200 a 3.600. Dependendo do sindicato. Hoje, um seller, para fazer 2.000 pedidos por mês, ele gasta no mais, ele vai gastar por volta de R$1.800, R$2.000. Pagou o funcionário. Só que assim, com 2.000, você, para fazer 2.000 pedidos, às vezes você precisa ter 2, porque lembra o seguinte, você ganha 8 horas para cada 1.000 pedidos. Isso é comprovado. Eu comprava pelo Igor Savoia, que é o cara rei do RP. Ou seja, ele está economizando 16 horas por dia, ou seja, ele gastaria o dobro. Então eu falo sempre o seguinte, às vezes eu falo com o pessoal de venda, eu falo, gente, eu falo com o vendedor que o Magis, ele sai de graça no final do dia. Vou te falar, você tem o número do Igor, não sei se você já tem meus números. A gente, então, tinha 4 pessoas na expedição, 2 em cada mesa, tá? Então, uma pessoa bipa
como é que funciona hoje? Hoje, meu administrativo puxa o relatório das vendas do dia, O pick né? O list picking. ali. Isso, eu sempre falo packing list. Porque packing list, gente, é um documento da importação. Então, toda bem que você falou pink primeiro, senão eu ia falar packing list. Então, é a lista das compras do dia. Então, duas pessoas da minha expedição vão para poder comprar ali no meu estoque, enquanto os outros dois recebem as etiquetas. E aí são 2 mesas separadas com 2 pessoas. Antes, foi o que eu falei, para fazer esses 800 pedidos por dia, é porque tem os horários de corte, Sim. mas eles praticamente não paravam de 8 da manhã a meio-dia. Não parava. Agora, a gente faz de 8 a 9h30 e só tira novamente os pedidos de 11h30 para poder entregar para o Flex. Com uma margem de erro muitíssimo menor. Zero. Tá vendo? É isso que a Zero. gente fala. A Zero. gente, lógico, a gente tá falando aqui de importação, mas acho que é Zero. legal falar isso, porque é um depoimento que às vezes as pessoas elas não conseguem entender, elas acham, assim, ontem eu estava falando com meus vendedores, né, para a campanha de Black Friday, eu falei, gente, vocês precisam começar a pegar as conversas que a gente, às vezes eu tô em feira, eu chego lá, cara, posso tirar uma foto com você? Eu chego agradecendo, falar, ontem mesmo, eu tava falando com um amigo meu, cliente, há anos, o cara falou que eu tô aqui com a família em Olímpia, o Márcio me proporcionou isso. Eu falei, cara, porque, cara, eu trabalhava tanto, não tinha tempo. Eu falei, gente, vocês precisam começar a pegar, a gente transforma, assim, é evidente que a gente tem uma empresa que quer crescer, a gente tem milhares de clientes, a gente tem mais de 100 colaboradores, mas o nosso propósito é entregar realmente valor para o cliente, a gente não quer, tanto é que não, cara, como você, eu tenho que ter uma fidelidade, porque se eu, cara, você quer ser cliente do Márcio, você vai ser cliente, eu não quero ser cliente do Márcio, você não vai ser cliente, porque a gente não vai agradar todo mundo, mas a verdade é a seguinte, o que a gente tem de depoimento de cliente, que a gente que fala isso, cara, minha vida mudou mesmo, porque eu estou muito mais tranquilo para trabalhar, eu pude entrar em outras plataformas, a gente está falando a gente tem um cliente que é um dos maiores do Mercado Livre, você imagina acima de casas de 100 milhões de reais, a gente está falando de 200 milhões de reais, o cara vai daqui a pouco bater o cara fala, cara, a gente transformou, eu saí de 100 e poucos milhões para quase 1 bi, por conta do mais. Eu só vendia no Mercado Livre e hoje eu consigo vender. Eu vendo mais no Mercado Livre, não é que ele diminui. Eu vendo o dobro no Mercado Livre e consigo vender nos outros marketplaces graças ao mais. Ou seja, então se é um seller pequeno, a gente consegue ajudar. Se a gente é um seller grande, a gente consegue ajudar. Isso é muito legal. Sabe né? quem é o maior fã da Magis lá na nossa expedição? Tirando o Gabriel e eu, o meu administrativo. Porque o administrativo, tô com dúvida. Eles mandam mensagem e falam, nossa, o chat me conhece pelo nome. Que legal. Você sabe o que isso significa para minha equipe? Saber que eu vou poder pegar no telefone, vou poder mandar uma mensagem no chat e eles vão falar, oi Mari, oi Gui, oi Luísa, bom dia, já resolveu aquela situação que você estava com dúvida, você conseguiu fazer direitinho? Eles te tratam pelo nome. Então, para quem pensa que é só para os grandes, sério, na hora que o meu administrativo chegou para mim e falou, nossa, eu consigo resolver o problema sem ter que abrir 300 milhares de chamados. Eu consigo saber com que a pessoa do outro lado da linha saiba como resolver o meu problema. O que acontece comigo? Eu começo a importar loucamente, porque eu tô vendendo que nem uma maluca, entendeu? Financeiro, libera aqui meu dinheiro, a gente tem que repor estoque porque a gente tá vendendo bem, sabe? Então, para você que acha... Eu concordo, assim, eu tenho sempre a preocupação de olhar com os olhos dos pequenos, porque quando eu comecei a fazer importação, eu não tinha isso. Durante muito tempo, você sabe, durante muito tempo eu usei o meu RP como um hub. Justamente porque eu tinha a visão de que o hub, não vai ser tão ágil quanto o meu próprio processo. Olha só que ingênuo. E 2, vai ser investimento alto. Gente, eu consigo treinar a minha equipe para pesquisar mais produtos, para pesquisar mais fornecedores, para anunciar mais nos marketplaces. Então, eu otimizei aquela equipe que antes... Não é que ela era ociosa, mas a hora de trabalho dela era 100% operacional e manual para agora ser intelectual. Não, mas assim, cara, se a gente ficasse aqui, pena que a gente tem um tempo aqui, né? Mas se a gente ficava horas aqui falando sobre esse trabalho. Mas, assim, como a gente está chegando no final, eu queria falar com você 2 coisas. Primeiro, que eu acho que se as pessoas, a gente lá no meio da conversa falou em 10, eu acabei interrompendo, enfim.
se você quer conhecer assim, esses 10 passos, você está com a pessoa certa. Então, assim, a gente vai deixar a descrição aqui e as redes sociais, porque eu acho que vale muito a pena. Então, se você está na dúvida, e eu conheço o seu trabalho, a mesma coisa, eu acho que você tem entrega verdadeira, com muito carinho para todo mundo que te segue, né? A gente Eu sou encontra em feira. apaixonada pela importação, assim como você é pela Magis. Isso, olha, então, isso é muito importante. Então, assim, se você tem dúvida, eu acho que vale a pena consultar, vale a pena seguir essa mulher, que ela vai te ensinar. Então, tem lá um curso, tem um treinamento, tem consultoria, tem o que você precisar e de forma honesta, porque a Sim. gente sempre fala o seguinte, cara, você vai encontrar as dificuldades, não é fácil, mas se você seguir, e não necessariamente, às vezes não pode não dar certo para você mesmo insistindo, mas é muito difícil, mas às vezes você vai começar e falar, cara, não é isso que eu quero fazer outra coisa da minha vida, não tem problema nenhum, mas saiba o seguinte, não vai ter ninguém querendo fazer com que você faça milagre, você vai seguir um fluxo. Então, se você tem alguma dúvida de importação, quer entender um pouco mais detalhadamente como funciona, eu espero, a gente até pediu para você lá, para de repente colocar um conteúdo na nossa Vai universidade. sair muito em breve. Ó, Ó, promessa é dívida, tá? ó, Promessa é dívida, vai sair muito em breve. Eu vou disponibilizar para vocês os 10 passos de verdade simples. É uma receita de bolo, Cláudio. A importação que você fazia com milhões é a mesma importação que você dentro de casa com R$ 1.000 vai conseguir fazer. Eu juro para você. Gente, fica aqui o convite. Dá uma olhada no meu Instagram, @importandocomuisa. Eu comecei dentro de casa e hoje o nosso galpão tem mais de 600 metros quadrados. Tudo isso só começou, não porque eu sou alecrim dourado, não. Porque eu entendi que é fácil seguir 10 passos, é fácil você trabalhar pra caramba, fazer o negócio acontecer sem você ter investimento alto por trás. Eu nunca coloquei investimento maior do que R$ 4.000 na minha empresa. Nunca. Quando a gente botou o capital social foi de R$ 4.000 e nunca mais colocamos mais nada. então fica assim, fica o convite, primeiro, na Universidade Magis, que também vai estar o link aí, em breve a gente já tem o material, espero que quando a gente publicar esse podcast já esteja lá, mas se não tiver, vai estar em breve, as dicas, mas isso, mesmo olhando isso, eu acho que o mais importante é o seguinte, ter contato com você, falar com você, porque aí você acaba tendo uma mentoria, você acaba tendo uma proximidade, porque mesmo você assistindo os vídeos, o treinamento, nada como falar com quem sabe, quem está no dia a dia. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos entender um pouco melhor, porque eu acho que para a gente, como plataforma, é importante que o Seller aumente as vendas. Afinal, como é que você vai comprar mais estoque se você está comprando caro do fornecedor nacional? Com os mesmos R$ 5.000 você vai comprar do fornecedor nacional, você pode fazer a sua importação e melhor, Cláudio, tá chegando Black Friday. Como é que você vai dar desconto se a sua margem de lucro no nacional é de 5%? Na Exatamente. importação é de 200. Se você tirar 50% se você der 50% de desconto, você ainda assim tem margem pra caramba pra dar. Então, e sem contar o seguinte, se não, esse ano a Black Friday está chegando, então talvez você não tenha tempo para fazer isso. Porém, o ano que vem a gente vai ter Black Não, Friday de novo. chega em uma semana, Uma semana, gente. Então dá tempo. Estamos agora que dia hoje? 17 de outubro. A gravação. Então, mas acho que vai sair daqui 15 dias. Então volta, não vai chega dar pro tempo. Natal. Chega pro Natal. A partir da data da gravação, chega pro Natal. E se tudo der certo, o ano que vem tem Black Friday de novo, gente. Então, gente, hoje eu fico muito feliz. Agradeço mais uma vez assim, a sua presença aqui, iluminando o nosso ambiente. Espero que vocês tenham gostado e, sim, a gente vai ter mais lives, vai ter mais conversa. Espero que, sim, possa dar dica, assim, que quem está assistindo a gente entenda, fala, cara, puta, acendeu uma luz aqui, Ana Luísa acendeu uma luz aqui, vamos para frente, vamos fazer. Você de repente está desanimado ali, acha que não consegue fazer preço. Cara, a única coisa que eu digo é o seguinte, a jornada é longa e dura, mas é possível. Então, com essa mulher é a prova de que vai. É possível, você sendo mãe, você trabalhando com seu marido, você importando e comprando de fornecedor nacional. Cláudio, muito obrigada. É uma delícia conversar com você. Você é uma pessoa, sério, animadíssima. Você fala de mim, mas brilha nos seus olhos. E eu quero agradecer em nome da minha equipe por toda a facilidade que a Magis tem nos proporcionado. De verdade, muito obrigada, em nome dos meus meninos. Obrigado. E é isso aí, gente. Mais um episódio nosso e a gente se vê em breve. Em breve.